Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Você não sabe fazer pergunta, quando faz, fala besteira e fica perdido, não sabe se comunicar. Então, cara, eu não sei se você sabe, mas antigamente existia arte, hoje ainda existe, é muito utilizada por vendedores, por pessoas que trabalham com a comunicação, que é a arte de fazer perguntas. E como eu aprendo a fazer pergunta? Eu preciso aprender, Nicolas, a fazer pergunta, não é só fazer. Não, meu filho, não é só fazer pergunta. Você provavelmente afirma mais do que pergunta e por isso você perde dinheiro, termina relacionamentos que não era para terminar. Eu costumo dizer que a base da comunicação é a arte de fazer perguntas. Porque por que eu vou te falar nesse vídeo? Então é o seguinte, eu sou o seu irmão mais velho, tá? Eu vou guardar aqui o microfone do Silvio Santos. Sou o seu irmão mais velho e você está aqui no quadro Aprendendo e Ensinando, tá? Eu não sou expert, não sou um cara super estudado, eu simplesmente trabalho com comunicação desde criança, né? Desde os meus 14 anos aí eu trabalho com vendas e me desenvolvi na área de vendas e por isso hoje eu quero ensinar você a se comunicar melhor. Vamos para o vídeo, sem muita enrolação. Desde já eu peço perdão em qualquer barulho externo. Eu estou aqui dando o meu melhor dentro do que eu posso e ensinando aquilo que é importante. Lembrando que não tem muita dopamina nesse vídeo, tá? Então prepara para aprender. É como se fosse uma aula de um curso esse material que eu vou passar para vocês. Então vamos lá, cara. A arte de fazer perguntas. Como fazer perguntas? Como fazer perguntas igual Jesus no passado. Um dos pontos mais fortes de Jesus, eu posso dizer, era a arte de fazer perguntas. Porque, antes de tudo, você precisa entender que as pessoas são frequências. Frequência energética, ou seja, a pessoa, isso aqui é o que a gente chama de coração. O coração, ele bombeia o sangue, mas não é esse coração que a gente está dizendo. O coração é onde ficam os princípios, onde fica o motivo de viver dessa pessoa. Eu vou simplificar. Basicamente, nós somos uma bobina de energia. Nós estamos transmitindo várias e várias energias. E o que significa? Essa energia a gente transforma em som. Através dessa, a gente lê com a visão. Essa energia transformamos em, transformamos em linguagem não verbal. Ou seja, em resumo, eu não sei se você sabe, mas tudo é energia, né? O átomo, ele é uma energia. O sol, a luz é energia. O que muda de uma energia para outra, você vai me perguntar? Basicamente, é o jeito que essa energia é comportada. Eu falei isso nos vídeos anteriores, expliquei bem. E, bom, por que é importante você saber que nós somos energias? Antes de você fazer uma pergunta, antes de você efetuar uma venda, seja para relacionamento, você precisa entender que quem está te ouvindo nessa conversa é uma pessoa. Essa pessoa tem coração. Logo, toda pergunta toda pergunta é feita com uma intenção. Intenção. Ou seja, primeira coisa que você precisa entender sobre perguntas. A pergunta é feita para descobrir a intenção. Se você faz perguntas de forma aleatória, se você faz perguntas sem intenção, sem pretensão de nada, você é um maluco. Toda pergunta é feita para descobrir a intenção da pessoa. Qual a sua intenção ao fazer essa pergunta? Porque, assim, muitas das vezes, as pessoas não, na maioria das vezes, né? As pessoas não sabem fazer perguntas e por isso elas perguntam qualquer tipo de coisa. Então, quando você faz outra pergunta para descobrir a intenção, você é muito mais assertivo. Seja em relacionamentos, por exemplo, em relacionamento. Poxa, chega a sua esposa muito puta, chegou do trabalho, né? Aí ela tá cansada, e aí ela começa a reclamar sobre um monte de coisa, ou ao contrário, você chega em casa e ela começa a reclamar sobre um monte de coisa que está acontecendo. Cara, muitas das vezes, se você parar para entender de fato, essa pessoa nem está estressada. E aí você faz uma pergunta: poxa, amor, te peço perdão, eu realmente estou cansado. Mas deixa eu te perguntar, como é que foi seu dia? Por que você está assim? Ah, por nada. É porque, não, de verdade, eu não tô aqui para brigar. Isso, eu vou entrar nesse assunto, como é que você faz isso. Mas eu não tô aqui para brigar, mano.
De verdade, a gente teve um dia muito cansativo, sabe? A gente não precisa ser inimigo aqui dentro de casa. Você tá bem? Você quer conversar? Pode falar, você sabe que eu sou. O que que aconteceu? Foi isso? E aí você entra numa conversa, entende? Então a arte de fazer pergunta é algo que eu utilizo muito em vendas, é algo que você vai utilizar muito, porque quanto mais informação você tem sobre a pessoa que está te ouvindo, mais assertivo você é, mais previsível essa pessoa é para você, simplesmente porque você fez pergunta. Então, assim, um vídeo anterior eu falei sobre a persuasão, né, sobre a retórica de Aristóteles e tal. E lá, Aristóteles ele ensinou ao povo basicamente a como ser persuasivo, como falar e fazer que as pessoas acreditem em você, né? Foi até o caso aí desse pastor Mirim, ele utilizava isso, cara, brilhantemente, entendeu? Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, vai lá no vídeo Persuasão, que você vai entender o que eu estou te falando. Mas o que aconteceu lá, na época, né, lá em Atenas, a galera começou a usar muito da persuasão. E qual foi o problema disso? Estavam usando para bens próprios, né, para meios próprios, é lógico, sempre é meio próprio. Mas começaram a manipular. Era um contexto de guerra, um contexto. Tava um caos. E aí começaram a usar a persuasão para manipular. E aí nasceu quem? Nasceu o nosso amigo Sócrates e o nosso amigo Platão, né? Platão. E qual foi a parada? Platão ele desenvolveu muita coisa, só que ele não registrou nada. Ele não registrou nada, ele passou tudo pro. Perdão, Sócrates não registrou nada, ele passou tudo pro Platão, e aí Platão registrou tudo do Sócrates, né? E, poxa, o que Platão vai me ajudar? O que Sócrates vai ajudar no meu relacionamento? Que isso tudo que você está falando vai ajudar a eu me relacionar melhor? O que isso tudo vai me ajudar a fazer boas perguntas, a acertar na pergunta? Porque eles desenvolveram um método, né? Eles, aqui ó, fundamento, a dialética. Isso é algo que você precisa entender. Mas o que eu quero passar a base de tudo, antes da gente entrar no assunto de fato, entenda. Todo mundo, você faz pergunta para descobrir o coração dessa pessoa. Para de tratar as pessoas de forma monótona. Para de tratar as pessoas como se fossem robôs. Tá? Faça, se importe com aquela pessoa. Se você usar o que eu vou te passar aqui hoje, né, o que eu estou te passando, você que veio do vídeo anterior, né, lembra que eu falei sobre você demonstrar interesse caso você queira conhecer uma garota? Então, nesse vídeo você vai aprender um pouco a mais como você faz as perguntas certas, entendeu? Para você conquistar qualquer pessoa, qualquer garota, vencer discussões, enfim. Fundamento. Temos aqui a maêutica. O que significa maêutica? Basicamente vem do parteira, né? Partejar, o ato de partejar. O que é partejar? Basicamente, eu vou te ajudar a dar à luz. Isso no passado, né, é um termo antigo que basicamente significa ajudar a dar à luz. Era um trabalho que o médico faz, basicamente. Então, eu te ajudo a dar à luz. Dar à luz a quê, Nicolas? Dar à luz a uma nova ideia. Isso aqui é em caso de um debate, em caso de uma discussão. Tá? No final do vídeo, eu vou te passar algumas perguntas que você deve fazer, tanto para você, tanto para o próximo, perguntas base em contextos diferentes. Entrevista de emprego, relacionamento, sobre dinheiro, sobre cliente, sobre vendas. Eu vou te passar todas essas perguntas e vou deixar o materialzinho aqui na descrição. Vou fazer melhor. Me chama no Instagram, que eu mando para vocês, que eu não vou deixar isso aberto para todo mundo, não. Deixa de forma exclusiva. Me chama no Instagram, que está aqui embaixo, que eu vou passar esse material para vocês, né? As perguntas que todo mundo deve fazer a si mesmo. Enfim. E aí, você precisa ajudar a pessoa a dar à luz a ideia. A ideia já está dentro da pessoa que você está discutindo. Beleza? Você precisa entender isso. Você não deve tentar inserir uma ideia sua nela, mas você deve fazer que, através dos pensamentos dela, ela chegue à conclusão daquela ideia. Então, se eu quero te convencer, eu não vou ficar falando aqui e ficar afirmando. Isso é errado, isso é errado, isso é errado. Eu vou te perguntar, por que você gosta de fazer isso? Você acha, por exemplo, poxa, você fuma há quanto tempo? Ah, eu fumo há 5 anos. Caramba, cara, tu já parou para pensar que isso aí pode, sei lá, talvez te prejudicar? Ah, nunca parou para pensar, não? Não sei como é que é, cara, porque na vida a gente é meio assim, né? A gente
toma algumas atitudes que a longo prazo a gente sabe que vai ferrar a gente, só que a gente não consegue, né? É algo, sei lá, mas você gosta de fumar? E aí você vai fazendo perguntas, elevando a pessoa ao estado de pensamento que você quer. Por quê? Cara, antes de tomar qualquer decisão, o ser humano, ele, não vou dizer que ele pensa muito, mas ele precisa de certos níveis de convencimento. Um ponto muito importante onde eu vejo isso na sociedade funcionando na prática é quando a pessoa aceita Jesus. Existem duas pessoas na hora que você vai aceitar Jesus: a pessoa que aceita por emoção e a pessoa que aceita por razão. Eu costumo dizer que a pessoa que aceita por emoção, conforme o tempo passa, ela aceita por razão, né? Mas eu acho que o maior erro que tem é você usar de gatilhos mentais para fazer que a pessoa aceite Jesus. Eu acho que o ato de aceitar Jesus, eu só estou dando um exemplo, tá, gente? Falando sobre igreja, mas não é sobre religião. Mas o fato de você aceitar Jesus ou tomar uma decisão de comprar alguma coisa deve ser algo que deve ser feito de forma racional. Hoje o que mais tem são gatilhos mentais, né? Que você usa ali para que a pessoa, através de suas emoções, tome uma decisão. Não é assim que deve ser feito. Então, por isso que essas pessoas que aceitam Jesus, passou um tempo, ela já solta. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, não, tá bom? Eu só estou dizendo que antes de você tomar uma decisão que você sabe que vai ser importante para sua vida, pense um pouquinho, entenda o porquê que você quer tomar essa decisão. Por que eu estou falando isso? Cara, ao longo prazo você vai ter dificuldade, ao longo prazo você vai passar por situações muito difíceis. Então, quando você chegar a um ponto difícil da sua vida, a probabilidade de você renunciar à decisão que você tomou lá atrás é muito alta. Muito alta, porque a sua decisão não tem fundamento. A sua decisão foi feita de forma emocional e emoções passam. Mas quando você toma essa decisão baseada na razão, você entendeu por que você quer fazer isso. Foi assim que eu larguei pornografia, né? Eu parava em frente à tela, numa possível recaída, e eu olhava assim, eu falava, cara, até hoje acontece, né? Eu paro assim, eu vejo a mulher linda ali pelada. Pô, cara, de verdade, esses dias, tem mais ou menos umas 2 semanas, sabe, eu tô abrindo pra vocês porque eu acredito que vai ajudar pra vocês, tá? Mas é algo íntimo meu, que eu uso e deu certo. Se vocês quiserem, eu era viciado em muitas coisas. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar isso pra vocês. Mas enfim, eu parei. E por que isso vai me ajudar a fazer perguntas? Quanto mais você se conhecer, mais você conhece o próximo. Eu tô te mostrando como funciona uma pessoa. Entende? Então isso vai sim te ajudar a fazer perguntas. Você olhar pra dentro, pro coração, beleza? Então eu olhei aquilo e eu falei, cara, eu realmente quero isso daqui? Será que eu quero isso aqui? Eu não sei se eu quero isso aqui, não. Eu estou sentindo vontade. Eu estou sentindo o meu instinto de homem, sabe? Tá gritando aqui dentro. Mas essa é a mulher que eu quero pra minha vida? É esse tipo de mulher que eu quero? É isso? Não, não é isso. Não é isso. E aí eu comecei a discutir comigo mesmo. Com as minhas vontades, a razão e entendendo. Poxa, foi isso que eu queria? Eu não sei. Cara, quando você aprender a dividir as suas emoções e a sua razão, ou seja, o que você sente do que você entende, a sua vida vai mudar. Mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos prosseguir. E aí, né, você precisa ajudar a pessoa a parir a ideia. Entendemos isso? Vamos para a próxima. Para você ajudar a pessoa a parir essa ideia, a ganhar um argumento, você precisa agir com ironia. Por quê? Quando você vai debater com uma pessoa sobre determinado ponto, um minutinho, pronto. Quando você vai debater com uma pessoa sobre determinado ponto, ela cria preconceitos, ela cria um muro. Imagina um muro na minha frente. Aí eu quero conversar com você. Eu quero que você entenda que você precisa aprender a se comunicar. Eu quero que você entenda que a sua comunicação, você aprendendo a se comunicar, vai mudar tudo na sua vida. Vai mudar o jeito que você trata e tem um relacionamento com a sua família. Cara, você imagina a paz dentro da sua casa. Isso pode vir através da comunicação. Só que você não aprendeu isso na escola. Entendeu? Vai te ensinar o que? A vender. E não precisa ser trabalhar como vendedor, numa entrevista de emprego, né? Cara, se você é muito bom, mas você não sabe se vender, você é desculpa. Eu não vou falar, né? Não precisa ficar xingando os outros, mas você não é um merda, perdão. Não é que você é um merda.
é que você não sabe se vender. Então você estudou pra caramba, você sabe muito, mas você não sabe se vender. Logo, você vai ser passado para trás do mercado de trabalho, né? Então você precisa aprender a se vender. E isso tudo vem através da comunicação. Então, assim, o que isso tem a ver com o muro? Eu estou tentando aqui te falar algo, só que na sua cabeça está assim: ah, mas tem um amigo meu que vende, que é super bem sucedido e ele não sabe se comunicar. E aí vamos conhecer esse teu amigo, né? Qual é a realidade dele? Será que ele tem a mesma circunstância que você? Ou ele é um caso à parte? E aí, o que acontece? O muro está aqui. Sócrates usava a ironia. O que é a ironia? Fingir ignorância. Eu não sei sobre esse assunto. Pô, me explica. Caramba, tu é PhD em Harvard? Uau! Poxa, eu nunca fiz. Me explica um pouco mais sobre isso. Isso funciona para qualquer circunstância, tá? Tanto para um debate. Porque, assim, no debate, você vai lá e aí tem dois pontos muito fortes. E a pessoa vai ter uma opinião dela muito forte. Isso aqui, a dialética, é o como faz isso. Eu tô te passando a base. Você vai usar da ironia, vai fingir que não sabe sobre o assunto, a pessoa vai dar a opinião sincera dela, que o verdadeiro significado de diálogo vem de logos, diálogos, vem do grego, que significa através de, né, duas pessoas mostrando a verdade, através de uma conversa, entende? Então é a conversa sincera, que você precisa sempre ter dentro de um debate, dentro de um diálogo, é uma conversa sincera. Anota isso. Então, basicamente, você precisa fingir demência, cara. Finge demência. Entendeu? Finge que não sabe sobre o assunto, que ela vai liberar a opinião sincera dela, e aí você vai ajudar ela a dar à luz de forma sincera, através das opiniões dela. Você não quer vencer o debate. Porque se eu colocar pressão e entrar dentro de um termo certo, eu consigo vencer o debate, porque você não vai lembrar. Mas não quero ganhar o debate. Eu quero que você chegue à verdade. Aprende uma coisa e anota. A verdade não precisa de defesa. Antes de entrar em qualquer debate, se garanta. Será que eu estou jogando pela verdade? Se você está jogando pela verdade, meu amigo, não tenha medo. A verdade não precisa de defesa. Beleza? E aí, o último ponto é esse, a busca da verdade. É isso aqui que eu acabei de falar para vocês. A verdade, ela não precisa de defesa. Certifique-se, antes de entrar em um debate, se a verdade está do seu lado. Porque se a verdade está do seu lado, filho, você já ganhou o debate, beleza? Porque ela não precisa de defesa, ela vai ter você. E você vai fazer perguntas. Em qualquer debate, você vai ganhar. O problema é que na sociedade que a gente tem hoje, ninguém quer jogar com a verdade. É um mundo de aparência, né? O Instagram é um mundo de aparência, e aí é tudo uma mentira. Os políticos, né? O Brasil, do jeito que o Brasil está hoje, ninguém joga pela verdade. Então entenda, você questionar, você fazer perguntas, não tem problema. Faça perguntas. No final do vídeo eu vou mostrar algumas perguntas que você deve fazer para situações diferentes. Mas, por exemplo, você vai entrar num relacionamento, cara, faça perguntas. Poxa, meu amor, deixa eu te perguntar. Me diz aí 3 coisas que você mais considera importantes na sua vida. Qual é o seu propósito? O que você quer fazer da sua vida? O que você está fazendo para cumprir o seu propósito? Onde você quer chegar? Me fala 3 coisas inegociáveis para você dentro de um relacionamento. Por quê? Através disso você vai tendo mais informação sobre essa pessoa. O mal do século é que as pessoas querem se conectar e se conhecer por aparência. E eu não digo só em relacionamento, eu não digo em qualquer âmbito. É tudo por relacionamento, entenda? Todo ser humano, anota isso, todo ser humano tem a necessidade de se sentir amado. Todo ser humano. Só que muitos buscam isso de forma errada. Buscam se sentir amado através de coisas materiais. O problema disso tudo é que é raso. Não tem fundamento, não tem raiz. Logo, você tem menos informação sobre quem realmente a pessoa é. Por isso, faça perguntas. Faça perguntas. Pergunte essa pessoa aonde, qual é, para onde a energia está indo. Para onde essa vibração que ela está em direção a quê? Porque você, dessa forma, fazendo perguntas, você não vai ter surpresa, meu amigo. E certifique-se que essas perguntas estão sendo sinceras e que ela está te respondendo de forma sincera. Beleza? E aí, como que eu vou praticar isso, Nicolas? Como que eu consigo ganhar um debate? Como que eu consigo
fazer que a pessoa fale a verdade. Como que eu utilizo isso na prática? Eu já expliquei bastante para vocês, mas a gente usa um ponto muito importante, que é a dialética. A dialética, basicamente, lembra do diálogo? O diálogo, vamos lá, o diálogo significa a conversa através da verdade, a conversa sincera. O que significa dialética? A conversa sincera, porém, com a técnica. Isso aqui é a técnica. Tese, antítese e síntese. Isso aqui foi... Porque, assim, esses fundamentos foi Sócrates que escreveu, que ensinou. Platão olhou para isso aqui, evoluiu para isso aqui, a dialética. Então ele criou esses 3 pontos aqui. Vai entrar numa conversa com a pessoa, se fingiu de bobo, usou ironia, não entra na defensiva, entra tranquilo. Garanta que essa pessoa vai ser sincera com você. Vou explicar um pouquinho mais. Tese, ela chega com uma tese. O que é a tese? É a opinião dela. É a afirmação dela. Eu acho, piriri, piriri, piriri. Ela vai chegar com a afirmação dela. Você, através da razão, o que você vai fazer? Vai trazer um contraponto dessa tese, dessa opinião dela. Mas isso baseada na razão. Porque, assim, Platão acreditava que o mundo ideal é diferente do mundo real. O mundo real é imperfeito. O mundo ideal, que é o mundo que está na nossa mente, ele é perfeito. Né? O mundo que está na nossa cabeça é perfeito. Logo, para você entender o que é verdade, você precisa o mundo ideal, pegar o mundo ideal, que é o que está na nossa mente, pegar o mundo real, juntar através de perguntas, você chega à verdade. Só que eu não acredito muito nisso não, tá? Eu acredito que o mundo real é esse porque eu posso imaginar o que eu quiser. Eu posso imaginar a perfeição, eu posso imaginar, por exemplo, o mundo ideal de muitos é viver usando droga. Eu acredito que isso não funciona porque o mundo ideal não existe, pô. O mundo ideal não existe. A vida que nós vivemos hoje, isso, né, através... isso é assunto para outro vídeo, mas a vida que nós vivemos hoje já é do jeito que é, você precisa aceitar as cartas que você tem. Para de ficar imaginando o mundo ideal e que eu preciso... Não, beleza? Mas, enfim, para a gente entender, e aí tem o mundo ideal, que são as ideias de como poderia ser perfeito. O próprio comunismo é assim, poderia, só que não dá certo. Né? Eu queria, cara, de verdade, eu queria que funcionasse, porque seria muito mais tranquilo. Eu ia ganhar a mesma coisa que todo mundo, eu não ia ver o meu amigo na merda, no chão, eu não ia ver o meu amigo, que eu digo é meu irmão, sabe? A gente é da mesma raça, nós somos filho do mesmo pai, no sentido de Deus, né? Enfim, cara, eu não ia querer, eu não quero. O capitalismo realmente, ele tem esses tipos de consequências. Só que é o mundo ideal e o mundo real. Na realidade, infelizmente, o que funciona é o capitalismo. No mundo ideal, poxa, o comunismo funciona. Só no ideal, porque no mundo real, filho, não funciona. Queria que funcionasse, mas não é assim que funciona. Não é nem uma opinião minha, beleza? Eu estou falando para você, eu queria que o comunismo funcionasse. Só que isso é para o mundo ideal. E aí, quem te ensinou isso, quem te ensinou sobre o comunismo, te usou. Ele está te usando, através de uma ideologia. Enfim. E aí, cara, o que acontece? Rola muito esse lapso do mundo ideal do mundo real. Você precisa trazer as pessoas para a realidade, tá? Você precisa, porque a realidade não muda. A realidade é essa e não é uma lei minha, não é uma opinião minha, é a lei da vida. A vida funciona dessa forma e você não pode mudar isso. E aí, beleza. Mundo ideal, você tem aqui, a pessoa vai vir com uma opinião de mundo, enfim, de mundo ideal, e aí você vai trazer um mundo real para ela, vai trazer ela para a realidade. Beleza? Você vai trazer ela para a realidade. Ela trouxe, eu acho que o comunismo funciona. Aí a gente vai, então beleza. Por que você acha isso? Aí ela vai falar, porque isso, porque o capitalismo é ruim. Tá, então me fala aí, o comunismo já foi testado? Você vai fazer essa pergunta. Cara, muitos falam que não, tá? Muitos falam que o comunismo nunca... Só que você buscar na história, você vê que ele foi testado e ele não deu certo. Então isso é um fato, né? E contra fatos não há argumento. E aí a gente chega à verdade. Mundo ideal, mundo real, verdade. Querendo ou não, por mais que o mundo ideal não venha a existir, de certa forma, nós só vamos saber testando. Então, cara, não fique imaginando muito não. Parte pro teste, sabe? Parte pro teste, parte pra prática.
Porque a teoria é algo muito complicado, porque a teoria é linda. Na teoria, a gente vai ter isso e 1 mais 1 é 2, só que na prática é muito diferente. Então, venha para a prática, faça perguntas, eleve as pessoas à realidade, beleza? E lembre-se, por que... Cara, Nicolas, eu não consegui entender a aula, não consegui entender nada disso. Guarde em sua mente. Você precisa ser humilde. Você precisa olhar o coração e fazer perguntas. Jesus, eu costumo dizer que a filosofia ela é muito linda. Só que a filosofia, ela estuda. A Bíblia pratica. O mundo ideal, o mundo real. Não estou dizendo a Bíblia em geral, tá? Eu não sou religioso não, mas se tu olhar para Jesus e tu olhar a pessoa de Jesus e começar a ler as histórias dele, cara, tudo que a gente estuda na filosofia, ele praticou. Ele colocou em prática, sabe? E eu acho isso muito maneiro, né? Porque é diferente. É muito diferente você praticar do que você estudar. Tem um conceito na filosofia, o Olavo ele fala isso, que é quando você entende de fato e quando você só entende. Você leu, você viu aquilo e aí você entendeu como funciona. Tudo bem, você entendeu como aquilo funciona. Só que quando você parte para a prática, o conceito de entendimento vem empiricamente em você. Ou seja, de fato, você entende. De corpo, alma e espírito, você entendeu aquilo. Então, entenda as coisas não só pela teoria, parta para a prática, porque é totalmente diferente. Pode até estar indo no mesmo caminho, mas o jeito de se conduzir com certeza é diferente. E aí vamos para as perguntas. Cara, vou falar em 3 ramos. Relacionamento, dinheiro e ramo social. Cara, você precisa aprender a vender. Você precisa aprender a fazer perguntas certas para vender. Basicamente, por exemplo, numa entrevista de emprego. Primeiro ponto aqui, entrevista de emprego. Você chegou numa entrevista de emprego. Cara, eles não vão te contratar pela emoção. Opa! Só estava vendo se estava gravando. Eles não vão te contratar pela emoção. Entenda isso. Faça perguntas. Eu venho de uma descendência, não. De uma realidade humilde, né? Enfim, tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho hoje, eu conquistei e fui contra. Todo mundo foi contra mim, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu sempre me destaquei em todas as entrevistas de emprego que eu fui. Por quê? Porque eu faço perguntas. E assim, é de se destacar, não é se destacar, olha, você foi bem, não. A galera que me entrevistava ficava assim, Nicolas, meu Deus, você não parece ter a idade que você tem, que maturidade é essa? Eu te quero, não, vem. Todos os trabalhos que eu trabalhei foi essa forma. Surpreendia na entrada, no começo, na saída não, porque eu saía, né? Mas começando o trabalho ali, eu sempre surpreendia porque eu dava o meu melhor e eu dou o meu melhor em tudo que eu faço. Enfim, você precisa aprender a fazer perguntas na entrevista de emprego. O que vocês querem exatamente como empresa? Qual é o objetivo da empresa de vocês nos próximos 3 meses? Qual o resultado que você pretende atingir através da minha contratação? E olha isso, essa pergunta que eu fiz agora. Quais são os resultados que vocês pretendem atingir através da minha contratação? A pessoa vai ter que parar para pensar o seguinte. Tá, então eu vou contratar ele. Ela já te contratou na mente dela. E tudo, antes de vir para o mundo real, passa pelo mundo ideal. Ou seja, ela vai imaginar. Antes de você tomar uma decisão, você pensa primeiro, né? Por exemplo, um casal tá ali e aí o homem trai a mulher ou a mulher trai o homem. Esse ato não foi do nada. Eles estavam ali pensando sobre isso e os desejos vieram e aí ele foi negociando e quando foi ver, traiu. Então é assim que funciona. Então assim, olha essa pergunta, cara. Na mente ela já vai ter que imaginar você sendo contratado e aí, poxa, o que eu preciso? É uma forma linguística só. Não estou dizendo que se você fizer essa pergunta, você vai ser a pergunta matadora. Não. Você não vai ser contratado só de fazer essa pergunta. É todo um contexto, tá bom? É todo um contexto que vai te levar a ser contratado, mas esse é um ponto que, se você utilizar, vai aumentar as chances de você ser contratado. Então, assim, faça perguntas no seu emprego. E se você quiser, cara, destravar a questão da comunicação, você precisa entender esses pontos, beleza?
E aí, segundo termo, segundo nicho, segundo ponto, relacionamento. Cara, é uma decisão muito importante. Você vai passar o resto da sua vida com essa pessoa. Você não pode se relacionar com qualquer pessoa. Entenda, o amor é muito diferente da paixão, tá bom? A paixão, ela é algo... Cara, eu lembro que eu conheci uma menina... A paixão é algo primitivo, tá bom? Eu conheci uma menina e, na época, um casal de pastores, eu tive muitos problemas com a igreja, por mais que eu venha a ser cristão, eu conheci o verdadeiro evangelho. Enfim, depois eu conto isso para vocês, mas entenda, eu um casal de pastores chegaram para mim, olhou, eu tava conhecendo uma menina na época, eu não conhecia muita coisa sobre ela, tá? Tava conhecendo, e a gente tava indo pra igreja junto, por acaso, sabe? E aí esse casal de pastores chegaram, é que a gente ia junto, sabe? E a gente conversava com um interesse mínimo, nada muito, um interesse mínimo. E aí chegou esse casal de pastores, tá aqui não sei o que eu vejo um casamento lindo. E eu jovem, cara, jovem eu acreditei, porque levava muito a crédito naquilo que Deus dizia, que é o ponto lá do Mirinho, Miguel, o ponto dele é exatamente esse. As pessoas não acreditam nele. O problema é que ele não está falando por ele está falando por Deus. Né? Ele se diz profeta. Logo, se ele me falar, cara, isso é o que mais acontece. As pessoas, isso, não estou dizendo que é só ele que usa, não, tá? Tem um conceito no marketing, no mercado, que a gente. É muita coisa para falar, mas todo ser humano ele tem a necessidade de idolatrar algo ou alguém. Então, quando você aprende a usar isso para vender algo, para fazer que as pessoas tomem decisão, você tem escravos na sua mão. Basicamente é assim que funciona. Eu posso estender isso em outro vídeo, no caso, né? E aí, essa pessoa falou isso pra mim e eu falei, cara, eu levei muito a sério. Eu olhei aquilo e por isso que hoje o ponto mais importante que você precisa entender é o que é a voz de Deus e o que é a voz do ser humano. Entende? Enfim. E aí, eu lembro que até eu orei, cara. Eu orei assim, ó, pai, se for da tua vontade, amém. Se não for, o Senhor me mostra. No dia seguinte, eu descobri uma traição dela. Primeiro dia de namoro. Cara, meu coração quebrou. Porque imagina, Deus fala assim pra você, olha, por isso que é o mais triste desses profetas. Entenda, eles não são vítima, mas eles são consequência, tá? Mas isso é para outro vídeo. Eles são consequência de um contexto histórico. Cara, enfim. O mais triste é que magoa muitas pessoas e a maioria das pessoas não sabem lidar com esse tipo de situação, tá? Não sabem. E aí eu fiquei muito magoado com aquilo. Meu coração, cara, partiu de verdade. Porque imagina você ouvir assim, olha, em 3 anos você vai casar com essa menina que você está interessado. Eu vi um casamento na revelação de Jesus. Irmão, o que Jesus quer falar com você está na Bíblia. Quer encontrar uma mulher maneira? Vai buscar na Bíblia atributos que uma mulher maneira tem. Não fica buscando revelação, não, seu idiota. Desculpa a palavra. Mas eu tenho que falar, porque eu já vivi, eu sei como é estar na tua carne. Eu já vivi isso, cara. Para de ser emocionado com Deus. A emoção e a razão. Venha para o mundo real. O mundo real, filho. Deus não vai ficar guiando cada passo que você dá, não. Tudo que você tem que fazer, ele já falou, tá na Bíblia. Ele não vai precisar ficar falando em dobro para você. Venha. Não! Ele não tem que ficar falando. Eu vejo e que esse ano vai ser o ano da maravilha. Irmãos, você quer que seu ano seja um ano da maravilha? Planta. Quem planta, colherá. Plantio, colheita. Salomão ele fala muito sobre isso. Para de buscar revelação e busca razão, beleza? A maioria dos cristãos hoje, caem e desistem porque não tem fundamento. Se submeta a experiências com Cristo. Enfim, não vou me aprofundar muito nisso não. E aí, qual é a parada? Eu fiquei chateado, não fiz perguntas, fiquei mal, comecei a fazer um monte de besteira. Eu tinha 16 anos, então foi muito sério pra mim. E eu não fiz perguntas, então faça perguntas. Essa pessoa, cara, que você está amando hoje, ela pode ser um demônio na sua vida amanhã. Por isso, tenha informações sobre essa pessoa e faça perguntas. Ok? Terceiro ponto, ponto social. Cara, o nosso ambiente, eu falei isso na aula passada, o nosso ambiente diz quem nós somos. Logo, nós precisamos ter um social, não estou dizendo que é um social perfeito, mas um social, as pessoas que te rodeiam precisam estar alinhadas ao que você quer na tua vida. Para de andar com pessoas que condizem com suas emoções.
Ou seja, tem o Nicolas emocional, tem o Nicolas racional. O que o Nicolas racional quer? Ele quer evoluir, ele quer casar, quer ter filho, quer pregar a verdade para todo mundo. A verdade no sentido de, eu não quero te converter para a igreja, eu quero que você tire suas conclusões. Eu não quero que você tome uma decisão, eu quero que você pense. Entende? Ele quer isso. Ele quer evoluir como pessoa, ele quer mudar o destino da família dele, ele quer mudar o destino da nação dele. Isso é o Nicolas racional. O que o Nicolas emocional quer? Ele quer transar com um monte de mulher, ele quer promiscuidade, ele quer fumar, beber, prazeres. Nada também, eu não, meu emocional não quer nada contra o meu caráter, não, né? Que o caráter acaba incluindo os dois. Enfim, essa é a explicação para outra aula, mas tem o teu caráter, e aí tem o seu racional e o emocional, beleza? A base do teu caráter é ela. Tudo antes de você tomar uma decisão, você tem que ver se vale a pena. Se vale a pena, através do seu caráter. Ou seja, roubar para mim nunca vai ser uma opção. Entende? Mas, por exemplo, eu estava conversando com meu amigo meu esses dias, eu falei, cara, imagina se um dado hipotético, né? Portugal, acabou a luz lá em Portugal, certo? Calma aí. Tá. Acabou a luz lá em Portugal. E aí o que acontece? Imagina se acabasse aqui no Brasil. O que ia acontecer? Aí eu perguntei pra ele, tu iria no mercado roubar? Aí ele falou, cara, iria, né? Nada vale mais nada, não tem mais lei, eu iria. Depois de 3 dias, não sei se você sabe, né? Se o Brasil acaba a luz por 3 dias, irmão, isso aqui vai virar um caos, vai virar um apocalipse. Entendeu? É só uma informação, só um dado pra você ficar esperto. E aí eu falei, ele falou, roubaria. Eu falei, cara, mas aí é que tá. Ser certo e andar certinho quando tudo tá dando certo é fácil. O problema é quando tá dando tudo errado. Adão caiu no paraíso, o Éden, cheio de fruta, tudo ali, ó, para ele. Jesus resistiu no deserto. Jesus resistiu não só no deserto, ele resistiu no deserto, na cruz, na via dolorosa. E o caráter dele se moldou no momento bom e no momento ruim. Então, não negocie os seus valores, independente de qualquer situação. Ah, tá tudo muito bom. Tô rico, tenho tudo. Não negocia. Ah, Nicolas, eu tô na merda. Tô sendo escoteado pela vida. Minha mãe morreu, não sei o que aconteceu. Fui assaltado, vou me revoltar. Não faça isso. É isso que o mundo quer que você faça. Negocie os seus valores. E quem negocia os valores, filho, na hora que for pra ser, você vai ser passado pra trás. Porque tudo que a gente planta, a gente vai colher. E não é por conta de você decidir não negociar os seus valores que o mundo vai te tratar bem, não, beleza? O mundo vai continuar te tratar como merda, porque a realidade, né? O mundo ideal, o mundo real. A realidade é assim. Então não negocie os seus valores. Se mantenha firme nas suas decisões. Então, basicamente é isso, sabe? Comece a faça perguntas pro seu social. Cara, por quê? Porque você vai descobrir a frequência, né? Se você observar, vamos olhar tem um conceito que fala pra gente olhar pro micro. Antes de você olhar pro macro, você olha pro micro. Você tem as células, lembra que eu falei que tudo é energia? Tem aqui uma pessoa. Essa pessoa, ela é formada por vários átomos. Por vários átomos pequititinhos. Ou seja, isso aqui é uma lupa. Aí tem vários átomos aqui, né? Finge que isso aqui é um átomo. Pequenas coisinhas que formam uma coisa gigante. Beleza? Frequência, energia. Essa pessoa é uma bobina de energia. Eu não sei se você sabe, mas a gente só consegue mexer no celular porque o nosso corpo é energético. Já fez aquele de massagem que você coloca assim, aí liga. A galera costuma fazer em fisioterapia, um choque. Cara, se tu dá choque aqui, o teu músculo faz assim. Ou seja, o seu corpo ele é mecânico. Ele é altamente tecnológico, mecânico. E aí você faz assim, o seu músculo contraindo é energia. É a energia que faz essa parte aqui contrair e ela contrai e puxa essa parte aqui. Entendeu? Então tudo é energia. Por que eu estou falando isso? Nós somos pequenos pontos de um grande ponto. Nós somos o micro de um macro. A sociedade é um macro. Então as pessoas que te rodeiam são importantes sim. Por quê? Será que a frequência... Enfim,
dessas pessoas são a mesma frequência que a sua? Porque se não for, filho, vai te atrapalhar. Você quer várias coisas, você está lutando contra o seu emocional, quer seguir com o seu racional, e essas pessoas estão querendo coisas totalmente diferentes. Vai te atrapalhar, porque a frequência delas é outra. E aí, quando você anda com pessoas de outras frequências, a probabilidade, não é fato, a probabilidade é que essa frequência dominante do ambiente te influencie e você vire a frequência do ambiente. Raras são as pessoas que conseguem mudar o ambiente através de que a gente tem uma frequência e um ambiente de frequência. Essa pessoa pisando nesse ambiente, raramente ela vai conseguir fazer que as pessoas se adequem ao ambiente dela. A pessoa tem que ser muito influente, muito contagiante, a pessoa tem que ser, cara, governante, tem que ter um poder muito grande de comunicação, ela tem que fazer perguntas. Naturalmente, isso não acontece. Naturalmente, as pessoas que influenciam ela. Então, ela se torna mais um. Né? Será que você não está se tornando mais um na sua vida? Só pense sobre isso. E aí, enfim, e é através das perguntas, dentro dos seus meios, que você vai se encaixando no ambiente certo. Ande com as pessoas certas. Cara, se você usar esses 3 pontos, nas áreas principais da sua vida, que é relacionamento, no caso, relacionamento, dinheiro e social, tua vida muda de uma hora para outra. De uma hora para outra não, vai ter dor, vai demorar, mas entenda, tenha razão, beleza? Busque a verdade, faça perguntas. Todas essas que eu te falei, mas faça perguntas para si. Por que eu existo? Aonde eu estou indo? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou tomando essa decisão? E responda essas perguntas, né? Para perguntar, precisa ter uma resposta. Aonde você veio? Qual é o seu propósito? Será que você é um merda mesmo? Né? Nasceu para nada, vai morrer para nada e é isso? Não, eu tenho certeza que não é isso. Tudo que você olha em seu redor, tudo que o ser humano criou tem propósito. Tudo. Olha para o seu redor aí agora. Essa cadeira aqui. Essa cadeira, irmão, ela foi feita para eu sentar. O cara que criou ela pensou, vou botar esse pé aqui para sustentar aqui, aí eu vou fazer essa ligadura aqui, o ser humano teve que pensar para criar essa cadeira, e ela não foi criada à toa, ela foi criada para ser sentada. Logo, o que acontece? Tem aqui a cadeira, ela está sendo utilizada aqui de forma correta, a pessoa está sentando. Se eu começar a utilizar essa cadeira para subir em cima dela, o que vai acontecer? Eu vou estar usando ela, que nasceu com um propósito, para fazer que pessoas sentem sobre ela. Eu vou subir em cima dela, eu vou estar botando uma pressão que ela não foi pensada para aguentar. Logo, a longo prazo, o que vai acontecer com ela? Ela vai quebrar. A mesma coisa que a gente. Você foi criado com um propósito, você foi criado com um destino, só que você vive para esse mundo. Você deixa que as pessoas decidam o que você tem que fazer. E aí, filho, a longo prazo, você quebra. E a verdade é essa. Então, é isso. Meu nome é Nicolas Ferreira, sou o seu irmão mais velho. Se você gostou, assista esse outro vídeo aqui. E, cara, vamos nessa, me chama no Instagram. Perdão, tarefa do dia. Tarefa do dia. Cara, eu acho que não precisa nem ter tarefa. Pratica tudo isso que eu ensinei. Pratica. Pega isso aqui e entre em um assunto difícil com o seu pai, entre em um assunto difícil com o seu amigo, uma pessoa que discorda totalmente de você e faça. Haja com ironia. Poxa, eu não entendo isso aqui. Me ensina como é que funciona isso aqui. E aí você precisa praticar, cara. Porque se você não praticar, não adianta nada você ter passado meia hora vendo um vídeo que você não vai praticar. Eu quero fazer diferença na tua vida. Faça! Faça, porque se você não fizer, você não vai chegar lá, meu filho. Vai ser mais um conteúdo, mas motivação não existe. Não existe a motivação, cara. Acorda. Enfim, parece que eu tô falando comigo 3 anos atrás. Beleza? Vamos pra cima. Não sou um cara excelente. Sou um cara que só é um pouquinho esforçado. E tô tentando mudar. Beleza? Meu nome é Nicolas Ferreira. Sou o seu irmão mais velho e vamos pra cima.